Silvio, pode ir. Hoje nós vamos refletir um pouquinho sobre esse país, chamado República das Maldivas. Temos a bandeira e temos as armas nacionais, pode passar. Mais ou menos ali um mapa, vamos ter uma ideia, fica dentro daquele quadradinho, embaixo da Índia, e faz parte da Ásia subcontinental. Não é um país grande, é um arquipélago com algumas ilhas, soma 400 mil habitantes, 3 vezes menos do que Campo Grande, né? Campo Grande já tem 1.200.000 habitantes, então é um país mesmo, independente, né? Com um exército, com tudo, mas tem 400 mil habitantes. A língua oficial é o Diveri, mas se fala também uma outra língua, ok? Antes da tabelinha, Silvio, passa aqueles 2 filmezinhos para a gente ter uma noção do povo um pouquinho. São crianças das Maldivas cantando o hino nacional. Crianças são iguais a todo mundo, viu? Muito bem, o esporte nacional é o futebol, é profissional, o futebol no país é profissional. Aí tem um lance de um jogo das Maldivas com o Nepal. Nenhum dos dois joga futebol, mas é o gol das Maldivas para ver como o Nepal é ruim, viu? Esse futebol também está em tudo quanto é canto, né? Não tem jeito, né? Aí, comemora igual, o povo também gosta da bagunça, igual, muito bem. Agora sim, vamos ver a tabelinha, Silvio. O país tem 400 mil habitantes, 397.015 pessoas, né? Um pouco mais, acaba passando um pouco dos 400, obviamente, essa nova estatística, mas 99,25% da população são muçulmanas. Tem 1.250 budistas, todos chineses, malaios, japoneses. Existe 1.100 indianos ou ceiloneses, pessoas que vêm do Sri Lanka. Tem 335 evangélicos, todos estrangeiros, indianos, ceiloneses, europeus e 300 católicos, também indianos, ceiloneses, europeus. Muito bem. Agora vamos, um pouquinho antes de tocar aquela música, que é um hino deles. Essa moça aqui é uma crente das Maldivas, mas não vive no país, ela teve que fugir, né? Ela vive no Sri Lanka, e ela é uma cantora, ela canta um hino na língua deles, na língua das Maldivas. Depois vamos ouvi-la. Antes disso eu dar uma palavrinha com os irmãos. Bem, os irmãos viram ali que tem 335 evangélicos, todos estrangeiros. Sabe qual é o número de evangélicos das Maldivas? 0. Não existe cristão maldivos. É o que o governo informa. O governo diz que é o único país do mundo onde a população nativa é 100% muçulmana. Mas é mentira. Existe 30 cristãos evangélicos. 30 em 400 mil, não representa absolutamente nada. Desconhecidos, escondidos, clandestinos, porque se forem surpreendidos, a situação fica difícil. Mata mesmo, eles matam mesmo, não tem conversa, né? Há uns 3 anos atrás, pegaram 12, levaram para uma ilha e começaram a bater muito. Só que trabalhadores indianos viram e denunciaram a ONU. Então a ONU tomou uma providência, deram um jeito de sair.
com aqueles 28. Não adianta apelar para direitos humanos, não adianta nada, porque o país ele controla essa situação. Tem uma polícia especializada em tomar conta da religião. Então não é possível você se sair, não é isso? Ou você é muçulmano ou você é estrangeiro. Na época de Natal, os cristãos não podem cantar música de Natal, nem Jingle Bells. Não é só hino, não. Pode cantar Jingle Bells, mas nada, entendeu? Pode ler uns textos bíblicos murmurando devagarinho, porque se a polícia ouvir que você está cantando uma música de Natal, você está querendo propagar o seu culto. É um país riquíssimo em termos de turismo, não é? Mas de que adianta ter, né? Eles deviam pensar nisso. 100% da população muçulmana. Um dos maiores índices do mundo em divórcio. Um dos maiores índices do mundo em divórcio. 2. Um dos maiores países em abuso de crianças. 3. 75% dos adolescentes do país estão envolvidos com drogas. 75%. Apesar de serem 100% muçulmanos, 25% pratica uma espécie de baixo espiritismo. Se declaram muçulmanos, mas praticam uma religião que existia antes do Islã e que invoca espíritos, tem contato com os demônios, essas coisas todas. Quer dizer, esse tipo de religião não está ajudando em nada, na verdade, o país. E eu achei interessante que há um apelo do mundo muçulmano em favor das Maldivas, né? Um pregador muçulmano dizendo assim: lembrem-se das Maldivas, né? Vamos socorrer os nossos irmãos, mas eles também precisam ser socorridos. Então, irmãos, nós temos que orar. Então, hoje a nossa oração é pelas Maldivas. Temos ali cerca de 30 crentes, ninguém sabe onde estão, nem quem são, mas sabe que tem, não é? Sem dúvida, esses 330 evangélicos estrangeiros os protegem dentro da possibilidade. Vamos aguardar, não é? Porque não é pela força e nem pela violência, mas pelo meu espírito, né? Diz o Senhor. O dia que o Senhor achar que tem que abrir as portas, vai abrir as portas. Maldivos que fogem do país, que vão para a Índia, que vão para o Sri Lanka, que vão para Bangladesh, que vão para a Europa, se convertem e fazem igreja. Essa moça que nós vamos ouvir cantar, ela é uma maldiva que teve que fugir do seu país, mas se reúne numa igreja evangélica no Sri Lanka, não é? Onde há uma congregação de maldivos. Então, pelo menos o evangelho também já alcançou esse povo, apesar de não poder alcançar lá o país como um todo. É o país mais ameaçado em relação ao nível do mar. Os cientistas disseram que vai ser o primeiro país do mundo que vai desaparecer. Todo. Eles esperam para que volte de 2030, 2040, o país desaparece. As águas vão cobrir totalmente, se a coisa continuar no nível que está. A pergunta é por acaso? Há alguns que dizem que não é República das Maldivas, é Repúblicas Malditas, não é isso? Mas Deus os ama, queridos. A verdade é que Deus os ama, Jesus Cristo morreu por eles, não é? E o nosso dever no mundo livre é orar. Vamos ouvir um pouquinho esse hino, não faz parte da nossa música, não é? Uma canção triste, né? Mas uma língua também complicada, mas pelo menos fica feliz, porque tem hino louvando a Jesus Cristo nessa língua. E essa música, ela está cantando exatamente isso. Eu me sinto feliz pelo fato de conhecer Jesus. Há sentimentos em mim que mudaram por causa de Jesus Cristo. O Fernando, ora para nós, ora pelos crentes, tão pouquinhos da Maldiva, e pelos crentes que estão fora do país, fugindo, onde o número é um pouquinho já maior.
Obrigado, Silvio. Valeu. Vamos prosseguir, irmãos, com o nosso estudo da Epístola de Paulo aos Romanos. Estamos no capítulo 11. Vamos ler hoje dos versos 13 ao verso 27. Romanos 11, do 13 ao 27. Vou fazer a leitura devagar, não é? Porque poucos irmãos têm a NVI. Romanos capítulo 11, do 13 ao 27. Estou falando a vocês, gentios, visto que sou apóstolo para os gentios, exalto o meu ministério na esperança de que alguma forma eu possa provocar ciúme em meu próprio povo e salvar alguns deles. Pois se a rejeição deles é a reconciliação do mundo, o que será a sua aceitação, senão vida dentre os mortos? Se é santa a parte da massa que é oferecida como primeiros frutos, toda massa também o é. Se a raiz é santa, os ramos também o serão. Se alguns ramos foram cortados, e você, sendo oliveira brava, foi enxertado entre os outros e agora participa da seiva que vem da raiz da oliveira cultivada, não se glorie contra esses ramos. Se o fizer, saiba que não é você quem sustenta a raiz, mas a raiz a você. Então você dirá, os ramos foram cortados para que eu fosse enxertado. Está certo. Eles, porém, foram cortados devido à incredulidade, e você permanece pela fé. Não se orgulhe, mas tema, pois se Deus não poupou os ramos naturais, também não poupará você. Portanto, considere a bondade e a severidade de Deus, severidade para com aqueles que caíram, mas bondade para com você, desde que permaneça na bondade dele. De outra forma, você também será cortado. E quanto a eles, se não continuarem na incredulidade, serão enxertados, pois Deus é capaz de enxertá-los outra vez. Afinal de contas, se você foi cortado de uma oliveira brava por natureza e de maneira antinatural, foi enxertado numa oliveira cultivada, quanto mais serão enxertados os ramos naturais em sua própria oliveira. Irmãos, não quero que ignorem este mistério, para que não se tornem presunçosos. Israel experimentou um endurecimento em parte, até que chegue à plenitude dos gentios. Assim todo Israel será salvo, como está escrito, virá de Sião o Redentor, que desviará de Jacó a impiedade. E esta é a minha aliança com eles, quando eu remover os seus pecados. Naturalmente, amados, que essas são palavras emotivas, demonstração do grande desejo de Paulo de que a rejeição de Israel como nação, como raça, não significasse jamais
uma rejeição total, de modo a não haver mais o Israel espiritual judaico. A expressão paulina acerca da salvação de alguns dos judeus precisa ser guardada para que depois venhamos entender a sua afirmação no versículo 26, quando ele diz: e assim todo Israel será salvo. Os versículos 15, 16, 17 e 18 diz: pois se a rejeição deles é a reconciliação do mundo, o que será a sua aceitação, senão vida dentre os mortos? Se é santa a parte da massa, que é oferecida como primeiros frutos, toda a massa também o é. Se a raiz é santa, os ramos também o serão. Se alguns ramos foram cortados, e você, sendo oliveira brava, foi enxertado entre os outros, e agora participa da seiva que vem da raiz da oliveira cultivada, não se glorie contra esses ramos. Se o fizer, saiba que não é você quem sustenta a raiz, mas a raiz que sustenta você. Faz-se importante, irmãos, perceber que Paulo deixou claro que a conversão daqueles que compõem o verdadeiro Israel em meio aos judeus será benéfico a todo o cristianismo. Há todo um trabalho de Paulo para deixar claro que a rejeição nacional de Israel ao Messias, que acabou fazendo com que os gentios fossem alcançados de uma forma realmente privilegiadora, porque, claro, sempre foi propósito de Deus que os gentios seriam alcançados, né? Mas houve uma espécie de alcance, né? Houve uma espécie de passar de privilégio para o povo gentio, de uma forma que Paulo explica que aconteceu por causa da rejeição, por causa da incredulidade do povo de Israel. Mas isso não significou que Deus tivesse desistido, ou que Deus tenha desistido de Israel. E os cristãos gentios, os cristãos não judeus, tinham de ter e têm de ter isso em mente. O amor de Deus prometido aos gentios por meio da promessa a Abraão: em ti serão benditas todas as famílias da terra, não dispensou a possibilidade de que essa bênção, por meio do Israel judaico, iria então se repetir em termos de Israel, e os gentios não podem e não devem se esquecer disso. Paulo estava preocupado com alguma coisa em relação a isso. Será que já havia cristãos não judeus, que estavam pensando ali na igreja de Roma, que já que os judeus, já que a nação de Israel como um povo, como uma raça, havia rejeitado Jesus Cristo, e não só isso, não é? Havia promovido a crucificação de Jesus. Claro, Jesus veio para morrer, Jesus seria crucificado, se não fosse por armação dos judeus, seria pela armação só dos romanos, ou seria por armação de um outro povo, não é? Mas a coisa ficou marcante, marcada, porque ele veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Então, será que essa ideia na cabeça daqueles que não eram judeus e estavam se convertendo, será que não estava passando pela cabeça deles de que os judeus então eram amaldiçoados? E que eles haviam perdido todos os direitos da redenção? E que eles na verdade mereciam o desprezo por parte dos cristãos? Não sei, irmão, se isso já estava começando na igreja dos romanos, porque isso aconteceu mesmo. A gente estuda a história do cristianismo e vai percebendo um tremendo antagonismo contra os judeus à medida que o tempo vai passando. Quando nós lemos as literaturas cristãs do primeiro século, do segundo século, Epístola de Barnabé, outros tipos, a Epístola de Ogneto, não é, que são outras obras que são paralelas, quase que paralelas ao Novo Testamento, um pouquinho mais tarde, você percebe em algumas uma má vontade em relação aos judeus já muito grande. E aí se vai chegando quase que a um ápice, quando praticamente os judeus estão sendo rejeitados pelas comunidades cristãs, e com o passar do tempo, um pouco mais adiante, nós vamos começar a ter os pogroms, a perseguição aos judeus, o maltrato aos judeus por parte dos chamados cristãos, sempre sob esta alegação: vocês crucificaram Jesus e vocês disseram que o seu sangue caia sobre nossa cabeça e a dos nossos filhos. Sim, os judeus, quando disseram isso, trouxeram maldição para cima deles.
Mas não tinha que ser nós, os cristãos, que iríamos usar esse material, que outros usassem. Que, aliás, não falta inimigos para judeus, né? Não falta inimigo para judeus. Eu sempre tive inimigo. Não precisava ser a igreja. Na verdade, quase que o maior e o pior de todos os inimigos. O catolicismo romano perseguiu extremamente os judeus durante a época medieval, de formas às vezes assim, inexplicável. A Santa Inquisição, que de santa não tem nada, né? Especialmente a Inquisição espanhola, 60% das pessoas torturadas eram judias. Judios que se diziam convertidos, porque eles eram obrigados a se converterem, mas que o clero não acreditava e punia, mas não dá, eu nem quero falar aqui nos tipos de tortura da Inquisição, porque provoca vômito, mas eu não sei como é que as pessoas eram tão cruéis de fazer as coisas que faziam. Se um dia vocês forem à Espanha, visitem, se tiverem estômago, visitem o Museu da Inquisição. O que as pessoas dizem é que muitos param na metade e saem para vomitar mesmo, porque a coisa é assim, simplesmente de uma crueldade feita em nome de Jesus Cristo, né, que não dá para você conceber que pessoas que se diziam ministros do cristianismo teriam coragem de fazer aquilo. Mas os judeus foram a grande vítima. As maiores vítimas da pior de todas as inquisições, que foi a Inquisição espanhola, vão ser os judeus, né? Eles vieram para o Brasil, foram aqui molestados também, certo ponto, só tiveram um grande sossego quando os holandeses invadiram o Brasil e permitiram, inclusive, que eles construíssem a primeira sinagoga de todas as Américas. Foi feita em Recife por permissão do conde Maurício de Nassau, que era da Igreja Reformada. Os holandeses eram na grande maioria da Igreja Reformada, e concederam aos judeus liberdade de religião, desde que eles não tentassem converter os cristãos, mas pelo menos podiam praticar a sua religião. Não era para que os cristãos tivessem que ser identificados como os grandes perseguidores dos judeus, que é o grande problema do relacionamento dos judeus conosco hoje, não é? Até o dia de hoje existe uma mágoa muito grande. Eles de vez em quando estão lembrando essas coisas, e lamentavelmente com a reforma protestante isso veio melhorar, mas custou um pouco para melhorar, né? Porque o grande Lutero, ele tinha uma paixão pelos judeus enorme, né? Ele dizia que os judeus era a menina dos olhos de Deus, e que quem maltratasse os judeus estava maltratando o próprio Jesus. No início foi assim, mas eu creio que os historiadores acham que, como ele não viu que os judeus iam se converter, acho que na cabeça dele, né, já que estava havendo uma reforma da igreja e já que o protestantismo estava rompendo com o catolicismo romano, os judeus de repente se inclinariam para o protestantismo, dizendo: não, eles não vão nos perseguir. Quando Lutero percebeu que eles não iam se converter, voltou-se contra eles com uma fúria simplesmente inexplicável, mandou queimar as sinagogas, confiscou a casa deles, e, enfim, voltou também, aí voltaram a ser perseguidos agora por esse outro ramo, né, da chamada cristandade. A Igreja Ortodoxa na Rússia, na Europa Oriental, em outros países, também perseguiu bastante os judeus. Nós temos essas informações todas, e fica isso aí, não é? Do porquê. Será que já estava começando? Porque essa preocupação de Paulo em escrever isso, olha, vocês prestem atenção, porque vocês têm que entender o papel de Israel, no que está e no que acontece com vocês. Paulo não quer permitir esse tipo de raciocínio, daí usar a linguagem judaica relativa aos sacrifícios, né? Quando ele fala da massa santa, ele está se referindo a Números, capítulo 15, de 1 a 20, ele lembrou que a massa que era usada para fazer pão e levar ao altar, era uma massa separada, considerada santificada, e todo o restante daquela massa que não era aproveitada para fazer o sacrifício, continuava sendo santificada, continuava tendo que ser separada, não podia ser usada para fins que não aqueles fins permitidos, né, dentro do Antigo Testamento. Então Paulo começa a pegar essa figura para tentar fazer os cristãos não judeus, que agora ele está escrevendo para cristãos não judeus, até então ele vem tendo sempre os judeus como público principal, mas agora ele se vira ou se dirige aos gentios, aos não judeus. Ele quer fazer que esses cristãos não judeus entendam a importância dos judeus. Os judeus, então, ele quis dizer, não haviam sido desprezados e nem estavam ou estão alijados dos planos de Deus. E aí ele falou também das raízes, sem as quais os enxertos na árvore, isto é, os judeus,
não poderiam sobreviver. Então, quando dissemos, e temos repetindo isso, né? Frequentemente os irmãos ouvem o pastor falar isso, o cristianismo não é a continuação do judaísmo, não é a reforma do judaísmo e nem o aperfeiçoamento do judaísmo. O cristianismo é o fim do judaísmo. Mas quando nós falamos isso, irmão, nós não estamos dizendo que a realidade do judaísmo foi uma realidade ruim, ou que o judaísmo foi algo contra Deus. Obviamente que não. Não o judaísmo bíblico. O judaísmo deturpado pelos judeus, que não conseguiam perceber toda a graça de Deus que era oferecida exatamente por causa da lei, esse sim foi ruim e trabalhou para a crucificação de Jesus, rejeitado pelo povo, né, que fora formado para recebê-lo. Mas o judaísmo bíblico, com a lei, com seus rituais, que tinham todo um simbolismo, né, até para desesperar as pessoas, eu sempre falo isso. Imagine você, judeu, tendo que cumprir aqueles rituais. Era muito sangue derramado, não era sangue demais, aquilo devia ser um mau cheiro danado, com toda a preocupação, né, que se tinha em separar a carne disso. O que Deus queria com isso? Que o judeu se cansasse e percebesse o seguinte: espera aí, Senhor, isso vai ter que ficar até quando? Será que isso tem que continuar? Não, tem que continuar, eu não fiz isso para continuar. E vocês estão entendendo por que vocês estão fazendo isso? Por que você tem que matar a rolinha? Por que você tem que matar a ovelha? Por que você tem que matar o boi? Porque o seu pecado atingiu a natureza. É por isso que eu obrigo você a fazer isso. Mas o povo deturpava: não, o meu pecado vai ser perdoado porque eu torci o pescocinho da rolinha, porque eu matei a pombinha, porque eu matei o boizinho, eu sacrifiquei a ovelha, então eu estou com o meu pecado perdoado por causa disso. E aí deturpou tudo, irmãos. Esse foi o pior judaísmo que podia acontecer, porque esse tipo de judaísmo sempre afastou as pessoas de Deus. Leiam os profetas do Antigo Testamento e vejam como eles denunciam isso. Como eles denunciavam isso. Não era isso que Deus queria. Leiam Davi, né? Dizendo: se tu quisesse sacrifício, eu te daria, eu posso te dar um sacrifício mais caro. Mas não é isso que o Senhor quer. O Senhor quer um coração arrependido, quer um coração quebrantado. Você mesmo, mas houve gente no Antigo Testamento que entendeu isso, que conseguiu ver a graça de Deus na própria lei, e por isso podiam cantar: ó Senhor, como eu amo a tua lei. Amava a lei de Deus quem conseguia entender o que estava acontecendo por trás da lei, porque quem queria ser justificado pela lei não podia amar, né? Não conseguia obedecê-la, vivia sempre sob a ameaça da perdição, da não justificação, e aí começavam a inventar coisas para fazer, para se tapearem, para se justificarem e se acharem então salvos unicamente porque faziam parte do povo de Israel, e Paulo condenou isso muito na epístola aos Romanos. Mas ele fala agora aqui da raiz da oliveira, não é? Que é o símbolo de Israel, da árvore que brotou dessa raiz. E essa raiz, irmãos, é Jesus Cristo em Deus, que ao cumprir o seu período em Cristo, né, essa árvore, essa oliveira, esse símbolo de Israel, que ao cumprir o seu período em Cristo, teve as suas folhas murchadas, teve as suas folhas arrancadas, para que as folhas do enxerto, que somos nós, pegassem e se tornassem verdejantes, para que então haja as folhas novas, substituindo as antigas. O cristianismo não continuou, o cristianismo não reformou, o cristianismo não aperfeiçoou o judaísmo bíblico, mas anunciou o seu fim, pois no cristianismo as folhas são novas e verdes, enxertadas em lugar das folhas que murcharam e que foram arrancadas. É interessante o linguajar de Paulo, porque ele fala de algo antinatural. Não era assim o enxerto natural dos horticultores. Enxerta-se um ramo num tronco que está vivo, e não num tronco onde as folhas foram arrancadas e murcharam. Mas o linguajar de Paulo não é um desconhecimento da prática da agricultura ou da horticultura, não. O linguajar dele é um linguajar de propósito. Ele fala isso no afã de mostrar que o que ele estava falando era sobre algo que não era comum, não era usual. Porque ainda que as folhas do tronco tenham murchado, tenham sido arrancados, o tronco, por causa da raiz, continuava vivo. Era isso que ele queria passar. E esse tronco estava identificado com a história de Israel. Estava identificado com as ações do povo de Israel. Então não foi algo comum, natural,
transformar o gentio em Israel de Deus. E aí, sem dúvida, ele quis que se pensasse que uma conversão de Israel também não será um processo comum, não será um processo natural. Os judeus que se convertem e se converterão, diferentemente de nós, os cristãos, não serão folhas enxertadas, é verdade, mas também serão folhas novas, que nascerão na árvore, na oliveira, que é o símbolo da nação de Israel, e que nesse caso é a igreja de Jesus Cristo, que tem Jesus Cristo como raiz. Há comentaristas bíblicos que entendem a raiz da árvore como sendo os patriarcas e Moisés. Eu não faço parte dessa corrente, né? Eu não consigo entender dessa forma, porque sempre que eu leio sobre esse texto, e o texto fala de uma raiz, ela me leva a me lembrar da pedra angular, ela me lembra de fundamentos, e essa é a função do Senhor Jesus, de ser fundamento, de ser a pedra angular e, no caso, de ser a raiz. O tronco da árvore serviu como o que produziu em Cristo, e a raiz, a seiva, sim, no tronco, por causa da raiz, nós vamos ter as seivas dos patriarcas, a seiva de Moisés, a seiva dos profetas, mas a raiz é Jesus Cristo. Seja como for, irmãos, a mensagem de Paulo sobre o enxerto na árvore, na oliveira, é a mensagem de que o Senhor Jesus, em relação ao povo judeu e os não-judeus, quer juntar, não quer separar. Ele quer fazer da sua igreja, o Israel de Deus, um Israel de Deus formado por gentios, mas também formados por judeus. Os versículos 19, 20 e 21 diz assim: então você dirá, os ramos foram cortados para que eu fosse enxertado. Está certo. Eles, porém, foram cortados devido à incredulidade. E você permanece na fé, pela fé. Não se orgulhe, mas tema. Se Deus não poupou os ramos naturais, também não poupará você. Não há dúvida alguma, irmãos, de que o que foi colocado aqui pelo apóstolo Paulo, né, com essas palavras, é o deixar claro a importância da maneira de viver dos cristãos. Era preciso que os cristãos tivessem realmente conceitos diferentes dos judeus, para que os judeus pudessem ver que havia realmente alguma coisa diferente no povo chamado cristão. E isso só poderia ser conseguido pela forma de viver. Porque o que acontecia na cabeça dos judeus? Os judeus se achavam privilegiados por ter sido o povo que recebeu a lei. Os judeus se achavam agraciados por Deus, que Deus teria um tipo de julgamento com eles diferente dos demais, porque eles eram o povo separado. E com isso eles se tornaram incrédulos, a ponto de chegarem e rejeitar o Messias. A ideia de Paulo aqui é que isso não acontecesse conosco, os cristãos. Não comecem vocês também a achar que agora que vocês foram inseridos no Israel de Deus eterno, no Israel de Deus completo, que é a igreja de Jesus Cristo, não se achem salvos apenas porque vocês aderiram à igreja. Não se achem salvos porque vocês reconheceram Jesus como Messias intelectualmente. Porque o que vai mostrar que vocês realmente agora são o povo de Deus, que vocês são o Israel de Deus, o que vai mostrar o quanto vocês estão inseridos na oliveira de Deus, é a maneira coerente de vocês viverem a bondade de Deus. Porque se não estiver ocorrendo assim na vida de vocês, é isso que Paulo queria dizer. Vocês estão tão iludidos como os judeus estavam. Vocês se acham então seguros porque estão seguindo uma doutrina, se acham seguros porque estão seguindo um sistema, se acham seguros porque estão praticando uma religiosidade, mas aí, como os judeus, vocês também serão cortados da oliveira, serão cortados da árvore de Deus, serão tirados da nação de Deus. E aí vem os versos 23, 24 até o 27. E quanto a eles, se não continuarem na incredulidade, serão enxertados, pois Deus é capaz de enxertá-los outra vez. Afinal de contas, se você foi cortado de uma oliveira brava por natureza e de maneira antinatural foi enxertado numa oliveira cultivada, quanto mais serão enxertados os ramos naturais em sua própria oliveira. Irmãos, não quero que ignorem este mistério, para que não se tornem presunçosos.
Israel experimentou um endurecimento em parte até que chegue à plenitude dos gentios, e assim todo Israel será salvo, como está escrito, virá de Sião o Redentor, que desviará de Jacó a impiedade. Esta é a minha aliança com eles, quando eu remover os seus pecados. Quanto aos judeus, irmãos, ao mesmo tempo que Paulo falou no versículo 26, de que todo Israel será salvo, ele falou no versículo 23, que se não continuarem na incredulidade, serão enxertados, pois Deus é capaz de enxertá-los outra vez. Parece aqui haver uma contradição, mas não é. Isso é uma linguagem que Paulo usa para nos levar a entender o que ele quis dizer com essa expressão, todo Israel será salvo. Porque essa expressão realmente precisa ser compreendida. Nós não temos que entender essa conversão de Israel como a conversão de toda a nação de Israel num determinado momento da história, mas sim como a conversão daqueles que, nascidos judeus, inclinam os seus corações para Deus com sinceridade. E aí descobrirão a verdade de Jesus Cristo, porque esses são de fato o Israel verdadeiro. Esse é o remanescente que Paulo já mencionou e que será salvo, porque não admitir que isso já vem acontecendo ao longo da história com a conversão de judeus, agora até de uma forma mais marcante, pode nos trazer dificuldades de entender esse texto, e a gente acaba aderindo aí a certos movimentos, né? Chamado o protestantismo, o cristianismo dispensacionalista, que acaba ensinando algumas coisas extremadas. Era óbvia a preocupação do apóstolo em alertar os cristãos não judeus, e isso é importante para a gente. Há uma preocupação de Paulo em alertar os cristãos não judeus a não correrem o risco de, por ser a igreja de Jesus Cristo, nós somos a igreja de Jesus Cristo, por ser o Israel de Deus, nós agora somos o Israel de Deus. O Israel de Deus eterno, o Israel de Deus final, o Israel de Deus completo. Nós somos. Por sermos aquilo que Pedro diz que nós somos, o povo santo, a raça eleita, Paulo quer dizer o seguinte: apesar disso tudo ser verdadeiro, vocês não podem desprezar o Israel judaico. Não temos o direito, irmãos, de abrir mão do Israel judaico como parte também da igreja de Jesus Cristo. É como se Paulo estivesse dizendo: não dá para ser igreja de Jesus Cristo na sua expressão máxima sem que o remanescente de Israel faça parte da igreja. E não dá mesmo, porque Jesus era judeu, nasceu no meio dos judeus, os apóstolos eram judeus, os primeiros cristãos eram judeus, os primeiros missionários foram judeus. Então, na verdade, irmãos, tem que haver, entendo que Paulo quis dizer isso, uma santa inconformidade da nossa parte com a não conversão dos judeus, com essa incredulidade que os domina, ainda na maior parte dos casos. A graça que nos salvou como gentios, e essa graça tem um nome, chama-se Jesus Cristo. Jesus Cristo crucificado, Jesus Cristo ressuscitado, é a graça que pode salvar os judeus. E esta é a aliança que Deus tem com esse povo, no meio do qual nasceu o Senhor Jesus como ser humano, e nasceram, como disse, os apóstolos e os primeiros cristãos. Então nós temos de estar atentos, porque não vejo outra maneira, não há outra maneira, na minha convicção, de Israel ser salvo, a não ser pela pregação do Evangelho da Graça. E quem é que anuncia o Evangelho da Graça? Somos nós, a igreja de Jesus Cristo. Somos nós que anunciamos esse Evangelho. E eles só poderão ser salvos ouvindo este Evangelho, porque, como disse Paulo nessa própria epístola aos Romanos, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Mas como ouvirão se não há quem pregue? Somos nós que temos de pregar para o povo de Israel. Acredito sim que há esse remanescente, que é uma expressão que Paulo usa, no meio dos judeus, pessoas que buscam realmente servir a Deus com honestidade, com sinceridade, com amor. Esses têm sido e continuarão sendo alcançados pelo Evangelho de Jesus Cristo, porque só dessa forma o Israel se torna duas vezes Israel. O Israel porque nasceu
como o israelita e o Israel, porque aceita então a bênção, né, do Israel espiritual, que tem a ver com o Messias Jesus Cristo. A meu ver, então, essa expressão todo Israel será salvo se refere sim a uma conversão, não sei se em massa não, do povo de Israel, mas uma conversão que já tem sido assim, não é? Através da história. Se nós somarmos os judeus que se converteram, os judeus que participaram da história da igreja como cristãos, já mesmo nessa chamada época moderna, a gente vai descobrir que Deus tem feito um trabalho muito bonito em meio ao povo de Israel, ao povo judeu, que ainda então não tinha pátria, agora passou a ter pátria a partir de 1948, a gente vê, por exemplo, o crescimento do chamado cristianismo messiânico, né? Esse tipo de judeus que se convertem, admitindo Jesus Cristo como Messias, e de uma forma assim realmente a chamar a atenção do próprio mundo, tá? A gente percebe que é um movimento, um andar do Espírito Santo nesse sentido, em relação a isso. Não sei se um dia realmente a nação de Israel como um todo irá se converter. Prefiro pensar nesse remanescente, porque esse é o verdadeiro Israel. O verdadeiro Israel é sempre aquele grupo que acaba chegando à conclusão de que Jesus é o Messias. E como Jesus já dizia no seu tempo, o caminho da salvação é o caminho estreito, não é o caminho de muita gente, não é o caminho da maioria. Não é? Então também não acredito que, mesmo havendo essa expressão de Paulo, e ele não errou, ele tinha um outro sentido quando ele quis dizer que todo Israel será salvo, estava se referindo a esse tipo de judeu. Ao judeu que realmente procura a verdade, que não está compromissado apenas consigo mesmo, com as suas convicções, com a sua religiosidade, mas quer um compromisso com Deus, porque esse tem sido assim através da história, tem chegado ao conhecimento da verdade, e muitos ainda, sem dúvida, chegarão. Mas nós temos a ver com isso, não é? E volto a lembrar que a ideia de Paulo é essa: vocês não podem se conformar e não terem os judeus na igreja de vocês. Vocês não podem. Vocês têm que fazer o que for possível, não é? Para que eles também venham e façam parte desse povo, que é agora o povo de Deus. Ok? Tudo bem? Deu para entender? Não entenderam nada. Esse é um texto difícil. Foi uma das partes de Romanos que eu mais encontrei dificuldades aí de debulhar o negócio, né? Mas depois de esquentar um pouquinho a cabeça, deu, pelo menos eu acho que entendi. Não sei se os irmãos conseguiram entender. Não é essa expressão do cortado, né, que Deus pode nos cortar. Paulo não está falando da perda de salvação, não, queridos, tá? Porque nós cremos que uma vez salvo, salvo para sempre, se você for salvo de verdade. O que Paulo está falando é aquilo que eu falei. Não pense que você está salvo porque você está na igreja. Não pense que você está salvo porque você aceitou uma doutrina que você sabe que é correta. Não pense que você está salvo porque você admite Jesus Cristo como Salvador. É isso que ele quis dizer. Porque se você está fazendo isso por causa disso, você está fazendo igual os judeus faziam. Eu sou salvo porque eu nasci judeu, eu sou salvo porque eu pertenço ao povo que recebeu a lei, eu sou salvo porque eu sou de um povo privilegiado. E aí tem muito cristão entrando nessa. E aí ele avisa: posso cortar você, o Senhor pode cortar você igual cortou os judeus. Pode arrancar você da árvore igual arrancou também. Não é isso? Porque você, na verdade, não tem firmeza, você não está na raiz. Você pensa que está no tronco, não é? Igual essas trepadeiras que vivem, né, às custas da semente, mas você não está inserido realmente. Só com Jesus Cristo de verdade, na vida, que você está inserido no tronco, né, que tem a ver, obviamente, com Israel.